Olá, galerinha do bem, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos lá, galera. Hoje nós vamos contar a história do Marcos, que mora no interior de São Paulo, e isso aconteceu esse ano de 2022. E ele me narrou a história. É uma história um tanto quanto divertida, porém muito séria. Então ele conta a história assim. Flávio, eu estava junto com o meu pai de santo, nós estávamos fazendo um trabalho para Exu. E esse trabalho ele deveria ser entregue numa encruzilhada de terra antes da meia-noite. Fizemos o trabalho, foi muito bem feito. E pegamos o carro, pegamos todos os elementos e fomos fazer entrega numa encruzilhada de terra que estava paralela a uma rodovia e era completamente escura, não tinha um poste de luz, não tinha absolutamente nada. Estávamos lá arriando o trabalho, né? Quando você arria o trabalho, é que você está colocando lá, montando o trabalho espiritual. Então estávamos arriando o trabalho, eu e o meu pai de santo, e colocamos lá, né, o padê, os elementos, tudo, colocamos a bebida, e na hora de acender o charuto e acender as velas, cadê o fósforo ou até mesmo o isqueiro? Tanto eu quanto meu pai de santo esquecemos. Aí meu pai de santo pegou e falou: Marquinho, você viu que lá na rodovia tem uma base de socorro. Volta lá naquela base, pergunta lá se alguém tem um fósforo, um isqueiro, alguma coisa. E eu falei assim: pai, mas o senhor vai ficar sozinho aqui? Ele falou assim: vai, meu filho, vai que não tem problema nenhum que eu dou conta. Então, o Marcos pegou, entrou no carro e voltou, pegou a rodovia de novo, que era paralela à encruza de terra, e voltou na base que ficava mais ou menos aí de 300 a 500 metros. Chegou lá, ele perguntou, tinha dois homens lá nessa base, e ele perguntou se eles tinham fósforo, um isqueiro para emprestar. Ele estava vestido de branco e que ele tinha que fazer um trabalho, ele estava paramentado, né? Aí ele perguntou se eles tinham um fósforo, um isqueiro para emprestar, e eles falaram que não, e que eles também não fumavam tudo, e que não tinha para emprestar. Então ele agradeceu esses homens e voltou para o lugar onde ele estava. E ele jura, pelo que é mais sagrado, que nessa ida até a base e até a volta não durou 2 minutos. Para falar muito alto, né? Não deu 2 minutos. Quando ele chegou até onde o pai de santo dele estava, ele falou que o pai de santo dele estava quase que translúcido, com os lábios sem cor. O Marcos chegou lá pro pai dele e falou assim: pai, o que que aconteceu? O pai dele, com aquele ar de assustado, né, falou assim: filho, espera, deixa a alma voltar pro corpo. E o Marcos chegou lá no local e viu que as velas estavam acesas, e viu que o charuto também estava aceso. E ele chegou e falou assim: pai, o que aconteceu? Tudo aí falou assim: filho, deixa a alma voltar pro corpo, que aconteceu um negócio muito estranho.
E ele parou com o carro com o farol ligado para o trabalho. E ele viu o trabalho lá montado, tudo certinho, né? Aí ele falou assim, pai, eu não conseguia nem o fósforo, nem o isqueiro, mas eu tô vendo ali as velas acesas, o charuto aceso. Aí o pai dele falou assim, filho, eu tava aqui montando o trabalho, tava acocorado aqui montando o trabalho, conversando com o Exu, e chegou um homem aqui com uma carroça, um homem afrodescendente, com uma carroça, de chapéu, de paletó, e ele perguntou para mim o que eu estava fazendo. E eu levei um susto, filho, porque eu não ouvi a carroça chegar com o cavalo. Ele estava puxando a carroça e eu não ouvi ele chegar. Eu estava muito compenetrado aqui no trabalho conversando com o Exu. E ele perguntou o que eu estava fazendo. E aí eu falei para ele que eu estava fazendo um trabalho. E ele perguntou que trabalho que era e eu falei que era um trabalho para Exu. E aí ele viu que tinha uma garrafa de pinga e ele perguntou se ele podia tomar um gole. E eu falei que ele até poderia se eu já não tivesse dado a bebida para o Exu. E aí, filho, ele deu uma gargalhada, ele pegou, tirou do bolso do paletó uma caixa de fósforo e deu pro pai. E eu acendi os charutos e acendi as velas. E eu peguei e devolvi para ele e agradeci. E ele falou que já tinha dado certo, né? Ele agradeceu e foi embora. Você não viu a carroça? E aí o Marcos pegou e falou, pai, eu não vi. E nesse momento que ele estava falando que esse senhor de terno, chapéu, tudo, foi lá e deu para ele o isqueiro, o fósforo lá, o Marcos começou a olhar no chão. Não tinha pegada de cavalo, não tinha a marca da roda da carroça e não tinha nada. Não tinha marca nenhuma. E o Marcos pegou e falou pro pai de santo, falou assim, mas meu pai de santo, deu tempo de fazer tudo isso, né? Saída que eu fui ali na base e voltou. Ele falou assim, deu, filho. O Marcos, não contente com isso, o que ele fez? O pai dele entrou no carro, ele pegou a rodovia e rodou uns 2, 3 quilômetros para frente. Nessa caminhada aí, não tinha nenhuma entrada para de repente entrar em alguma cidadezinha, vilarejo, bairro, nada na rodovia. E também não tinha carroça, nem carroceiro nenhum. Então o Marcos pegou, parou no acostamento da rodovia, deu a meia volta e voltaram pro terreiro lá deles. E a conclusão foi que o próprio Exu, em pessoa, foi lá receber o trabalho. Eu tô arrepiado. Laroyexu, Exu é Mojubá, Mojubá é Exu. Essa história é uma história verídica, aconteceu de verdade, e você tem história para contar? Entre em contato comigo. O meu e-mail está aqui. Se você também quiser mandar pelo WhatsApp por áudio, pode mandar, que eu vou escrever a sua história e eu vou narrar aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe vocês e lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. Não esqueça de me seguir aqui nas redes sociais e de assistir as minhas lives, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.